programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Educomunicação Socioambiental em Pauta. Neste primeiro episódio, 17 anos da trajetória da imprensa jovem. Jovens estudantes de escolas públicas municipais na capital paulista têm exercitado a educomunicação socioambiental em diferentes momentos do projeto Imprensa Jovem, agência de notícias na escola. Em 2021, a iniciativa foi premiada na terceira colocação, junto com o projeto paquistanês, no Prêmio Aliança para a Mídia e Informação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Essa trajetória é destaque do primeiro episódio da série. Como convidados, recebemos o coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, o professor Carlos Lima, e os estudantes repórteres Cícero Ivanilson Silva Gonçalves, de 22 anos, ex-aluno participante da Imprensa Jovem, DMF professora Marili Dias, e que estuda Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, desde 2018. E Jamile Vitória Marcolino Ferreira, de 16 anos, que participou da Imprensa Jovem e em 2021 se tornou jovem embaixadora da Inspiring Girls Brasil e atua na equipe de marketing da iniciativa sem fins lucrativos, Construindo o Futuro, que tem o objetivo de colocar em prática os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entre o público jovem. Ela é também produtora de conteúdo das redes sociais do Afroeducação. Obrigada, Jamile, Cícero e Carlos, pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente WebDoc. Um bate-papo super interessante, que é educomunicação, nesse primeiro episódio, desse especial sobre Educom que a gente está fazendo, com ligação às causas socioambientais. E para começar, nosso bate-papo, Carlos, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é educomunicação e fazer esse link, com a parte socioambiental também. Bom, é uma alegria poder partilhar esse momento que eu imagino seja histórico, porque, afinal de contas, é um encontro de pessoas muito legais que estão aqui, estudantes educomunicadores, que até outro tempo era do Imprensa Jovem, hoje estão seguindo suas carreiras, desenvolvendo aí o seu trabalho, junto ao mundo, e você, Sucena, que realmente é uma animadora nas questões ligadas ao socioambiental, o que para nós é um prazer enorme poder compartilhar. A educomunicação, ela é um paradigma, como diria o professor Ismar de Oliveira Soares, que é o cara que criou, esse conceito. Se não criou, pelo menos tem propagado assim muito a proposta da educomunicação. E, assim, para ser simples, a educomunicação é a junção de duas palavras, educação e comunicação. Isso faz pensar que a gente vai lembrar de Paulo Freire, quando Paulo Freire disse que educação é comunicação. Logo, comunicação é educação, logo, nós, professores, somos educomunicadores por excelência. Então, a educomunicação, que é essa junção dessas duas palavras, vai nos dar aí dois significados importantes no aspecto educativo, que é educação para comunicação, ou seja, educação para construção de uma comunicação desenvolvida pelos jovens, pelos estudantes, criança, adolescente, adulto, e também educação com a comunicação, que tem a ver, inclusive, com a questão da leitura crítica dos meios de comunicação. Então, a gente tem aí esse paradigma, esse conceito que alinha duas coisas importantes, criação de mídia e leitura crítica da mídia, tudo muito alinhado com essa perspectiva de mundo que vivemos hoje. Sucena, a educomunicação é tão importante na cidade de São Paulo que se tornou uma lei, ou seja, uma política pública na cidade de São Paulo, em 2004, justamente porque durante um período que foi executado o projeto Educom.rádio, a gente teve aí um sucesso enorme na questão
da diminuição de violência na escola, ou seja, na promoção da cultura de paz. Isso justificou a criação da lei e essa política pública está presente há mais de 20 anos, há 2 décadas, aqui na cidade de São Paulo, especificamente na educação, né? A gente é uma área de currículo aqui na secretaria e a conceituar a educomunicação não pode deixar de fora tantas belezas, né? E a gente lembra também, mais uma vez, de Paulo Freire, da questão da beleza, que esse paradigma ele desenvolve na vida de estudantes, e aqui nós temos prova viva de como a educomunicação muda as pessoas para o bem e potencializa, sobretudo, as vozes deles e delas. Eu queria que só acrescentasse para a gente a questão assim, da pauta socioambiental. O quão ela é importante, né, dentro do processo de educomunicação. Pois é, a educomunicação traz uma linha de trabalho com os ecossistemas comunicativos. A promoção do ecossistema aberto, né, criativo, envolve, inclusive, que é essa palavra que tem a ver com ecologia, entender que todo espaço é uma ecologia comunicativa e essa ecologia é um organismo de relações dialógicas, onde você, ao viver, né, o diálogo pleno, nós estamos desenvolvendo esse ecossistema potente, rico, criativo, que, inclusive, o ecossistema está alinhado à própria perspectiva, à própria definição de educomunicação. O que isso tem a ver com, por exemplo, o socioambiental? Eu acho que o socioambiental não é só planta, não é só a gente enxergar poluição, é isso e muito mais. Eu acho que tem uma coisa que tem mais sentido na questão ambiental, que é as relações humanas. E as relações humanas, elas têm muito a ver com essa coisa da sustentabilidade social. Porque o que é a sustentabilidade social, se não você ter pessoas respeitando as outras, pessoas que, de alguma forma, ouvem, né, as necessidades humanas das pessoas ali que, de alguma forma, precisa de uma política pública, mas essa política pública ela precisa ser escuta dessas pessoas necessitadas. E se a gente não as escuta, por exemplo, a gente não oferece educação, ele além de ser tão voltado, né, para a questão da sustentabilidade do planeta, ele é um objetivo do desenvolvimento sustentável. E como a educação ele muda as pessoas, a gente tem com a educomunicação a ideia de fazer essas conexões das pessoas com o seu território e esses dois conversando com setores da educação para que possam, de alguma forma, desenvolver melhores políticas, né, para o território. Que a educomunicação socioambiental é um espaço que, ao colocar à disposição as linguagens midiáticas e as suas tecnologias, e tendo ali um estudante, um jovem, usando essas mídias para poder colocar o seu olhar, acho que a gente ganha uma potência incrível para jogar isso para o mundo. E é por isso que os projetos de educomunicação, como Rádio Escola, como Agência de Notícia e Imprensa Jovem, como produção audiovisual, como história em quadrinho, fotografia, fanzine, jornal comunitário, jornal mural, né, revista eletrônica e tantos outros meios de comunicação que isso pode ser trabalhado como projeto, ele é um viés de trazer essas demandas que os estudantes, que os jovens têm em relação ao mundo. E quando você tem esse canal que ele vai, né, e ecoa, a gente tem aí sim a possibilidade de fazer boas escutas e aperfeiçoar as políticas, inclusive, de melhorar o mundo, né? Porque quando a política ouve as pessoas, consegue colocar, na verdade, melhor tinta na lei, né? Melhor
conclusões da lei. Mas isso não é fácil, né, Sucena? Isso aí é um processo que ainda está muito na questão do envolvimento que a gente tem feito aí ao longo dos 20 anos, principalmente com os estudantes, e quem sabe um dia a gente tenha espaço, né, assim, da educomunicação socioambiental nas políticas de cultura, de saúde, de educação, de meio ambiente, de todas as outras pastas importantes para a sustentabilidade do povo do nosso país. E a imprensa jovem, né, Carlos, né, Jamile, Cícero, né, está completando 17 anos, é isso? 17 anos de percurso. Eu gostaria que você falasse o principal objetivo, né, da imprensa jovem, quantos alunos, quantos estudantes já participaram, né, e quais são, vamos dizer assim, as maiores conquistas, né, desse período. Bom, eu vou começar de trás para frente, porque a maior conquista que a gente teve ao longo dos 17 anos não foi o prêmio da Unesco que a gente ganhou como potência mundial de educação midiática, né? Nós somos um projeto que é reconhecido mundialmente pela Unesco e pela ONU como projeto que pode ser implantado em qualquer lugar do mundo. Olha que interessante. Não se trata disso, desse prêmio. Isso foi muito importante para nós. O que é mais importante de tudo, além, inclusive, dos mais de 60 mil estudantes que passaram pelo projeto, mais de 500 unidades escolares do ensino fundamental, do envolvimento da educação infantil no desenvolvimento do projeto Imprensa Jovem com a Imprensa Mirim, do envolvimento do Imprensa Jovem nas aldeias indígenas, nas comunidades surdas, né, nos alunos imigrantes. Isso tudo foi importante, mas o mais importante dos 17 anos é a continuidade do projeto, da política acontecendo. Isso é mais importante. A gente começou em 2005 com um projeto numa sala de aula, numa reunião de pauta de rádio, e um estudante diz assim: Carlos, professor teacher, né, me chamava de teacher, que era professor de inglês, como é que podemos chamar os tiozinhos da noite para fazer o programa de rádio com a gente? Eu falei, por que vocês querem os estudantes de EJA participando com vocês no programa de rádio? Porque os tiozinhos têm notícias, sabem contar causos, e é muito importante a gente usar o espaço da rádio para contar o que está acontecendo na comunidade. Gente, vamos fazer essa parada e vamos fazer fluir. Deu super certo. Tínhamos o embrião do Imprensa Jovem. Isso foi numa escola. A gente não criou Imprensa Jovem na Secretaria da Educação de São Paulo, Secretaria Municipal. Foi criado dentro de um espaço, de uma mesa, assim, como nós aqui, juntos, e um menino deu a ideia, e essa ideia, apareceu. A maior conquista depois de lá para cá, de uma ação que era da rádio, virou um projeto, passou a ser um programa, e hoje é uma referência mundial de educação midiática, é a continuidade. A gente nasceu num governo, passou por outros governos e continua num governo diferente. Isso é uma conquista importante. Nem todas as políticas públicas, por melhores que sejam, elas atravessam as gestões. A gente tem atravessado até com uma certa facilidade. Quando chega o novo gestor, a nova prefeitura, eles olham para a gente e falam assim: não, queremos Imprensa Jovem. Por quê? Porque é um espaço onde você consegue ver estudantes, de fato, desenvolvendo o conhecimento. Então, isso para nós é a maior conquista, né? Essa continuidade, essa perenidade aí. Quem sabe a gente tem mais conquista aí para frente. Não é, Jamile? Agora que é a vez dos meninos, né? Jamile e Cícero poderem contar suas narrativas, né, sobre suas próprias histórias, né? Então, Jamile, se você puder começar a contar a sua história de imprensa jovem, né? E sempre fazer essa ligação com a questão socioambiental, que você tem bastante coisa para contar para a gente, tá bom? Depois o Cícero continua. Tá ótimo, é um prazer. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? A depender daí do horário que vocês estão assistindo a gente. Meu nome é Jamile, como a Sucena disse, eu tenho 16 anos. Atualmente eu estou no segundo ano do ensino médio, sou bolsista em uma escola particular aqui
de São Paulo, sou ex-integrante da Imprensa Jovem. Assim, um projeto que mudou literalmente a minha vida, gente, de verdade. E vou começar, assim como o Carlos citou, vou começar citando, né, uma frase do Paulo Freire, que eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu começo falando dessa frase, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E a educomunicação, e em especial a educomunicação sustentável, educomunicação de sustentabilidade, são resultados dessa educação libertadora. Então, assim, como eu entrei para o imprensa já há bastante tempo, eu entrei do sexto para o sétimo ano, que tinha na minha escola, e aí, a partir do Imprensa Jovem, eu me engajei em projetos como slam, criação de quadrinhos, e nesses projetos lá, a gente tratava sobre tudo, não só sobre a questão do meio ambiente em si, mas sobre questões raciais, de lutas sociais, enfim, questões sociais. Então, foi possível, através do imprensa e através da educomunicação, eu fazer parte, eu me engajar em projetos que, assim, eu nunca imaginei que eu estaria. Então, a minha história com a Imprensa Jovem, com a educomunicação, começou quando eu estava no sexto ano, e, assim, em 2020, início de pandemia, tudo online, virou tudo online agora, e a gente a gente precisou se adaptar a um novo meio, né? Querendo ou não, a educomunicação, ela já trabalhava com esse propósito de fazer a tecnologia, de usar a tecnologia a nosso favor, mas assim, a gente se tornou praticamente totalmente dependente da tecnologia, do meio online, né, nesses anos de pandemia. Então, foi a partir daí que eu tive o contato, né, meu primeiro contato com o Carlos, através de uma reunião que a gente fez com o pessoal do Google, e aí foi através, assim, eu costumo dizer, eu olho para o ano de 2020 como um ano muito difícil, mas também de muitas portas que foram abertas para mim através do Imprensa Jovem, porque foi através da imprensa que eu conheci o CF, que é o Construindo o Futuro, que é uma organização de jovens do ensino médio, que visa colocar em prática os 17 ODS. Eu estava falando com a Sucena no início, e eu falei para ela, né, a gente já tem embaixadas em vários estados brasileiros, e também temos uma embaixada em Portugal, e esse projeto visa colocar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, a agenda da ONU para 2030, colocar em prática esses 17 ODS. Então, foi assim, depois dos encontros que eu tive com o pessoal do imprensa online em 2020, que eu pude conhecer o projeto Construindo o Futuro, que eu conheci a Inspiring Girls Brasil, que atualmente eu sou jovem embaixadora 2021, 2022. Então, eu também conheci a afroeducação através dessas reuniões. Assim, foi tudo, literalmente, através da imprensa, através da Educom, através dessas reuniões que a gente teve online, que eu conheci estudantes de todo o estado de São Paulo, estudantes incríveis que eu tenho contato até hoje, que fazem parte da minha rede de contato, né? Então, assim, foi tudo realmente devido a essa educação libertadora, porque foi a partir desse momento que eu entendi que a educação, ela não está limitada só a uma sala de aula, entende? Ela transcende tudo isso, e assim, é incrível, a partir do momento que você percebe isso, e que você realmente, assim, acredita e entende essa verdade, tudo se torna libertador, como o Paulo Freire realmente disse. Então, foi através do imprensa, e a minha total gratidão a esse projeto, gente, de verdade, porque eu também consegui a minha bolsa de estudo 100%, como eu falei no início, em uma escola particular aqui para cursar o ensino médio. Eu consegui, assim, através de todas as minhas experiências que eu tive com imprensa e sendo uma jornalista mirim.
Então, porque para mim conseguir a minha bolsa que eu consegui na escola que eu estou, eu precisei fazer algumas entrevistas e falar sobre as coisas que eu gostava, coisas que eu participava e tudo. E assim, toda a minha experiência no imprensa e nas nossas reuniões online que a gente teve foram essenciais para mim conseguir passar nessas entrevistas, porque eu sou uma pessoa bem extrovertida, assim, eu gosto bastante de conversar, de falar, inclusive vocês vão perceber isso, podem me cortar a qualquer momento que eu gosto de falar, eu gosto muito de falar, gente, mas eu também sou um pouco tímida, assim, então isso, as reuniões online, as reuniões que a gente teve e o trabalho que eu tive no imprensa me ajudaram a desenvolver esse meu lado, sabe? E a conseguir tomar esses lugares que já eram meus. Porque uma coisa que a gente sempre falou, o Carlos sempre trazia isso nas nossas reuniões também, é que a gente, estudante, a gente tem voz, a gente só precisa de lugar para usar, para falar, para, enfim, né? Então, foi realmente o imprensa e todas esses projetos a partir do imprensa e da educomunicação, eu consegui fazer parte que me transformaram e me mudaram e me fizeram ter uma visão mais crítica também da nossa condição. Agora, focando mais nessa questão ambiental, foi tudo isso que me fez criar uma visão crítica de entendimento, assim, da nossa situação ambiental aqui no Brasil. Porque a gente sabe que, assim, gente, é devastador, sério. Eu vi uma notícia que saiu na Folha de São Paulo que a nossa situação, eu até anotei aqui, que no mês de junho, a gente teve 2.562 focos de incêndio na Amazônia, atingindo o recorde de maior volume para o mês dentre 15 anos. E, tipo, isso é absurdo sabe? Então, foi a partir realmente desse momento de que eu realmente tomei posse do meu lugar como estudante, que eu consegui entender que, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode aceitar isso, a gente não pode aceitar essa nossa condição, porque com essa questão valiosa, assim, sabe, tipo, de ambiental, tudo no nosso país, a gente não pode deixar que isso seja roubado de nós, porque eu também vi que a Amazônia, ela perde a capacidade de regeneração após ela tá perdendo a capacidade de regeneração após essas queimadas. Então, olha isso, a gente tá perdendo uma coisa muito valiosa do nosso país. Então, realmente, sabe, a gente precisa criar essa visão mais crítica da nossa condição e tomar posse dos nossos lugares, porque a gente tem agora a internet, a gente precisa saber usar isso a nosso favor, sabe? A Jamile, ela veio de um projeto que a gente fez com a Unesco, chamado Estudante Mediador dos ODS, que é um projeto em que coloca o estudante como agente de mudança no seu território, de aproximação da escola com a comunidade. E esse projeto, Estudante Mediador dos ODS, ele também é uma criação dos estudantes. A gente, antes de fazer o curso com a Unesco, a gente combinou com a Unesco o seguinte: olha, ninguém traz nada do que a gente tem que oferecer. Vamos ouvir os jovens. A Jamile era uma das integrantes que nos ajudou a dizer como é que seria esse estudante mediador dos ODS. Nesse projeto, que inclusive foi o alvo, né, da Unesco, de enxergar a gente como uma potência, trabalhar essa formação desse estudante para ser um agente de aproximação da escola à comunidade. E quem na sociedade não quer mais do que todo mundo que a escola se aproxima da comunidade, né? Acho que talvez nem os educadores querem tanto do que a sociedade fora da escola, essa aproximação. Então, Jamile é uma dessas que também partilhou com a criação do estudante mediador dos ODS. Agora a gente vai ouvir o Cícero, né? Que eu sei que ele tem uma história já de anos passados, né, Cícero, de participar da imprensa jovem. E eu quero que você conte a sua história e também as pautas socioambientais, como é que convergem aí para a sua vida também. Claro, Sucena. Primeiro eu agradeço o convite, falo que é um prazer estar aqui com você, com o Carlos, aí, encontrá-lo, conhecer hoje a Jamile. E dizer que assim, a gente tem muita coisa para falar, né, Jamile? Eu acho que às vezes 30 minutos, 1 hora não é o suficiente, mas a gente tem o desafio de consolidar isso.
E, bom, a minha experiência com imprensa jovem, com a educomunicação, é uma experiência assim, que eu considero também fantástica e transformadora para a minha vida. Eu sou natural do Ceará, né? E cheguei aqui em São Paulo em 2013, né? Aí muitos falam o ano que mudou tudo, né? Que tudo mudou. Cheguei aqui em 2013 e quando eu cheguei, ingressei em uma escola pública, né? Da rede municipal no 7º ano. Mudou, né? Era o 8º ano, que eu fiquei 2 anos na rede municipal. E uma das coisas que eu procurei foi participar do Imprensa Jovem. As professoras passavam na sala avisando sobre o programa, né? E uma das formas que eu vi de me integrar assim, mais no ambiente escolar, que era novo, né? Inclusive era novo na cidade, foi participando do projeto. E eu considero assim que foi uma empreitada bem sucedida, porque eu atribuo ao projeto Imprensa Jovem a minha maior integração com a cidade de São Paulo. Então, aí já entra o primeiro aspecto do programa com o meio ambiente, né? Então, eu costumo falar, como o Carlos também ressaltou bem, que o programa ele dá ao estudante, faz o estudante exercer sua potência de participação e de enxergar o território em que vive, né? Então, já daqui a pouco conto a experiência lá do nosso bairro, mas também enxergar a sua posição e a posição do seu território no geral, né? Então, no âmbito da cidade de São Paulo, no âmbito mundial, vamos dizer assim. E então isso é um dos primeiros aspectos. Um outro aspecto também está relacionado com o que o Carlos falou e, de certo modo, com o que a Jamile falou, é da integração social, né, da gente com o ambiente escolar, né, com os outros colegas, com os professores. O Imprensa Jovem, eu acho que ele vem sendo bem sucedido e tem esses 17 anos, né, de sucesso, tem prêmio reconhecido na Unesco, porque ele tem a capacidade de dar ao estudante, dar ao aluno o que o aluno quer, que é o protagonismo, né? A gente, geralmente, costumo falar nas reuniões de imprensa, nas reuniões de pauta, a sala de aula se inverte. Na verdade, não se inverte, mas se iguala, né? O professor e o aluno têm o mesmo espaço e a mesma voz, a mesma importância. Então, esse é um segundo aspecto, né? Que é de integração social. E aí, para contar assim, algumas experiências também relacionadas ao meio ambiente, a gente desenvolveu na escola em que eu participei, a escola chama minha professora Marília Dias, lá na Zona Oeste de São Paulo. Foram assim, 2 anos muito intensos, de muito trabalho. Eu participei durante os 2 anos, que nos logrou no fim de 2014 um prêmio, o 2º prêmio municipal de Educação e Direitos Humanos. A gente ganhou, na categoria Estudantes, ganhamos o 1º lugar, e por conta de um trabalho que era contínuo também. Existia um compromisso pedagógico, né, de professores e de coordenação em levar esse projeto à frente. Isso é muito importante, o compromisso dos professores também. E aí, uma das experiências, assim, só para também não divagar muito, foi um fórum participativo que a gente teve. Na verdade, tudo começou com um projeto de fotografia. A gente, com o desejo de sair fora dos muros da escola, né, vamos dizer assim, saímos em alguns dias durante o nosso bairro, lá em Vila dos Palmares, e começamos a fotografar, né, assim, fotografar o que a gente quisesse fotografar. E daí surgiu inúmeras fotos, né, inusitadas. Então, assim, começamos a enxergar de um outro modo, vamos dizer assim, o nosso bairro, né? E registrar aquilo que era importante para a gente, ou aquilo que a gente queria denunciar, vamos dizer assim, né, socialmente, do nosso bairro. E aí,
depois que a gente juntou, acho que a gente saiu uns 2, 3 dias para fotografar, quando a gente voltou com esse material, a gente reuniu e falamos, vamos ter que fazer alguma coisa para esse material não pode ficar só com a gente, né? E desse trabalho resultou dois eventos muito importantes. Um deles foi uma mostra fotográfica que a gente realizou, então fizemos a impressão de fotografias também selecionadas pelos estudantes, né? Fizemos essa impressão e fizemos uma mostra, né, na escola, chamamos a comunidade inteira para ver as fotos, né, para prestigiar. E um segundo evento que também foi muito importante foi um fórum participativo em que nós, estudantes, né, ali com a mediação da coordenação e da direção da escola, chamamos o subprefeito da época para discutir algumas questões que tinham no bairro, né, algumas questões de infraestrutura, como iluminação, asfaltamento, rede de esgoto, né, rede sanitária, e chamamos o subprefeito e convidamos também a comunidade, né, para fazer esse diálogo e daí surgiu algumas questões foram atendidas de fato, a iluminação uma hora chegou também, o asfaltamento uma hora chegou para algumas ruas. Sim, foi uma experiência bem sucedida. E aí que tá, eu acho que essa é a grande pegada. O programa ele tem o poder, vamos dizer assim, de dar ao jovem esse instrumental, né, de fazer ser protagonista da sua história, da história do seu bairro, de se integrar na sua comunidade, mas também na sua cidade. Eu costumo dizer que o direito à cidade a gente conquistou o direito à cidade a partir da imprensa jovem, porque a gente rodava eventos na cidade inteira, né? Acho que a Jamile também, que a Jamile foi de um tempo de pandemia já, né, Jamile? Mas na nossa época, 2013, 2014, a gente rodava a cidade inteira, conhecendo outras escolas, conhecendo teatros, lugares públicos, e isso nos dava um sentimento de pertencimento à cidade, de alguma forma, né? E aí que está um outro aspecto. A gente entende, né, que meio ambiente não é só a Mata Atlântica ou a Amazônia, mas o meio ambiente também é o ambiente urbano, né, que a gente vive. E a gente consegue, hoje, por exemplo, eu ando em São Paulo, muito mais, observando muito mais as questões sociais, as questões ambientais, entendendo muito mais as questões políticas também que perpassam a nossa cidade por conta desse projeto. Né? E, assim, só para fechar também a minha fala, eu tive a oportunidade de participar em um outro momento também no início desse ano de uma entrevista para a prefeitura para falar também do Imprensa Jovem, e uma das perguntas foi a respeito da ligação entre o programa de educomunicação, né, com essa nova realidade que a pandemia da Covid-19 trouxe para a gente. Que o Imprensa Jovem e a educomunicação continua hoje, mais do que nunca, essencial para a introdução sadia do estudante no meio digital, né, que é uma nova forma de meio ambiente, né, não deixa de ser um ambiente tecnológico, que é uma nova forma de meio ambiente que traz hoje um desafio enorme para todas as áreas da sociedade. Né? A gente tem aí as fake news, que são majoritariamente propagadas por meio digital, um novo mundo a ser desvembrado e a ser, digamos assim, e a ser construído pela essa nova geração de uma forma sadia e democrática. Né? E eu acho que o Imprensa Jovem e a educomunicação tem esse poder de trazer o estudante para o ambiente democrático, né? Para o ambiente do debate sadio, para a potencialização das suas
das suas aptidões pessoais e deixá-lo ser protagonista, né, da sua história e, como eu já disse, da história do seu bairro, da história da sua escola e etc. Muito interessante que você falou, Cícero, né? Porque o meio ambiente não é só o meio ambiente que a gente geralmente pensa que é a natureza, né? Como um todo, óbvio, né? Mas meio ambiente somos nós, né? É o meio ambiente urbano, né? Então, tudo é meio ambiente, né? E se a gente se sente esse pertencimento, aí isso favorece, né, essa comunicação, né? Esse aprendizado nessa via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que vocês aprendem, alguém está aprendendo com vocês, né? Então, isso é bacana também, né? A gente está chegando já aos momentos finais, mas eu queria também perguntar um pouquinho para a Jamile, né? Que ela tem essa experiência com os ODS. E eu gostaria de saber o que exatamente, assim, quais, vamos dizer assim, exemplos de mensagens, né, por meio, né, que você está fazendo o seu trabalho, você acha importante hoje, né, dentro dos 17 ODS, né, que a gente tem? Olha, eu sou, assim, muito suspeita para falar, porque eu acho que dá para perceber, mas o meu ODS favorito é o que é educação de qualidade. Então, eu acho que como o próprio nome do ODS já diz, é uma educação de qualidade, essa é a mensagem, sabe? Porque, como o Cícero disse, o Carlos também pontuou, você, Sucena, pontuou também, que, assim, eu acho que a partir do momento que, e como eu trouxe bastante na minha fala inicial, que a partir do momento que a gente entende que a educação, ela transcende a sala de aula, e que ela é muito, e que o meio ambiente também, ele não é só essa questão, tipo, da natureza, assim, como demos o exemplo, Mata Atlântica, enfim, Amazônia, é ali, o nosso lugar, é a nossa cidade, é o nosso bairro, é a nossa casa também. Então, eu acho que, tipo, a partir do momento em que a gente entende isso, é realmente isso que é a educação de qualidade, essa educação libertadora, que Paulo Freire frisou, porque são quando, a partir do momento que a gente tem esse start de olhar para as coisas, olhar para a nossa volta, olhar para a nossa vida de uma forma mais crítica e mais reflexiva também, a gente consegue mudar o mundo, consegue mudar. Eu gosto muito de falar mudar o mundo, mas quando eu digo mudar o mundo, não é o globo terrestre em si, mas mudar o mundo de pessoas, entende? Porque é assim, coisas grandes são feitas de coisas pequenas. Então a gente precisa começar aos poucos ali, a gente precisa investir, né, nessa questão real assim da educação e investir nos nossos estudantes, nas nossas crianças, porque às vezes a gente olha muito para as gerações que estão fazendo coisas erradas agora, gerações que já são adultas, enfim, e que a gente esquece que realmente, gente, aquela frase é fato, que as nossas crianças são o nosso futuro. Então a gente precisa investir nelas, a gente precisa investir em educação. Eu também que venho de comunidade, né? Eu não lembro se eu cheguei a falar, eu sou da Zona Leste de São Paulo, capital, e eu venho de comunidade, a minha realidade é uma realidade de vida nada fácil. Então, eu percebo que, assim, o que falta realmente é essa democratização do ensino para nós, entende? É realmente investirem na gente, porque a gente tem potencial, a gente vai mudar o mundo, a gente só precisa de pessoas que acreditem em nós, sabe? E é isso que a educomunicação, é isso que o Imprensa Jovem fez comigo e dá oportunidade para estudantes de escola pública. Essa questão de, cara, a gente tá vendo vocês e vocês têm potencial e vocês vão conseguir alcançar os lugares, vocês vão conseguir mudar o mundo de pessoas. Então, em 17 ODS, depois eu aconselho, caso vocês não conheçam, assim, os 17 ODS, para não tomar muito tempo, eu não vou listar cada um, mas que vocês procurem pesquisar, porque é uma agenda para nós cumprirmos até 2030 e que eu tenho fé que a gente vai conseguir. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você e é a única coisa que vai fazer a gente pensar em uma geração futura, pensar em coisas para a nossa geração futura viver melhor, sabe? Obrigada, Jamile. E para o Cícero, eu queria só também complementar, que eu sei que você está fazendo direito, né?
E eu gostaria de saber da tua, né, tua visão, o que seria o direito ambiental? Como é que, né, dentro, né, desse conhecimento que você está no aprendizado, né, como é que você usaria o direito ambiental? Não, claro, claro. O direito ambiental, na verdade, e aí sempre a gente vai remeter, né, quem faz direito sempre remete ao artigo 225 da Constituição da República, né, que consagrou o direito ambiental, né, um ecossistema equilibrado como um direito fundamental, né, de todos, e um direito aí que a gente costuma falar de terceira geração, que significa que é um direito não só para nós que estamos aqui, mas para as futuras gerações também, né? E, e é um direito que se concretiza, eu acho que aí puxando para o que a Jamile falou, se concretiza de pequenas ações, né? Se concretiza primeiro tem que entender que o meio ambiente não é só o meio ambiente natural, digamos assim, da Mata Atlântica, né, de plantas e de animais, mas é um meio ambiente também social. Então, começa de pequenas ações de respeito ao próximo, de respeito a si mesmo, de respeito aí à natureza, e também é um direito que é feito a partir de políticas públicas sólidas, né, de políticas públicas que não sejam apenas programas de governo, mas que sejam programas de Estado. Nós tivemos aí, e é importante destacar, nos últimos anos, um grande desmonte da política de meio ambiente no nosso país, né? E é gravíssimo, a comunidade internacional reconheceu isso também, né? A Amazônia, como a Jamile falou, que é um dos ecossistemas fundamentais para a manutenção da saúde do globo, né? Porque o que acontece na Amazônia influencia não só na Amazônia, mas também no globo. Até interessante, desculpa só me estender nesse ponto, mas é até interessante que em 2013, 2014, houve uma crise hídrica aqui em São Paulo. Não sei se vocês se lembram, né? Houve aí um grande temor de que faltasse água por muito tempo, né? Por conta do período de estiagem. Houve aí medidas de suspensão de água durante a noite, em madrugada, né? E naquela época, a gente, na imprensa jovem, desenvolveu uma notícia jornalística em que se investigou-se que uma das causas para a estiagem aqui na região sudeste, né, e aí o desabastecimento da represa da Cantareira, era também devido a desmatamento na Amazônia, né, por conta aí de questões geográficas, climáticas. O que acontecia na Amazônia, o que acontece na Amazônia, influencia aqui no Sudeste, influencia no globo inteiro. Então, assim, só para fazer outra ligação e dizer que, reiterar, que o direito ao meio ambiente, que não é só o meio ambiente natural, mas também o artificial, né, o social, é feito de pequenas ações, mas também de um programa de Estado, não só de um programa de governo. Muito bom, né, Cícero? Tá vendo? Você trouxe assim, né, um fechamento aqui, que agora o Carlos, né, Carlos? Você vai poder ter sua fala, né, para falar desses 17 anos. Qual é, vamos dizer assim, você também passa, né, o seu conhecimento, mas você recebe muito também desses alunos, né? O que é mais gratificante para você, né, do que você recebeu, né, durante esses 17 anos, né, do Imprensa Jovem, né? Ouvindo até a narrativa, né, da Jamile e do Cícero. Olha, o que eu mais ganhei, né, com a invenção junto com os estudantes do Imprensa Jovem foi histórias. Eu acho que quantas histórias legais que a gente pôde construir com os estudantes, e os seus professores também têm um papel importantíssimo, porque eles são mediadores dentro do projeto, e apoiam muito essa articulação na escola, né? As histórias são realmente o grande tesouro que a gente pode dizer que a gente conquistou com a Imprensa Jovem. Assim como o Cícero, assim como o Jamile, quantos outros
né, que a gente tem contato, por exemplo, ou não tem, ou talvez não tenha contato, que hoje realmente construiu a sua história, né, e lideraram, né, uma investida para o mundo, para ocupar esse mundo, que é deles também, é delas também, né, e muito disso apoiado pela experiência do Imprensa Jovem. Então, assim como eu acho que o Imprensa Jovem, se fosse um país, a moeda seria a pergunta, porque isso é o mais importante de tudo. Como transformar uma pergunta em um elemento mobilizador de conexão das pessoas, onde você traz ali o conhecimento que esses estudantes pesquisam para fazer suas pautas, criam as perguntas a partir da sua curiosidade e depois lançam isso para uma pessoa e essa pessoa responde e se coloca aí uma outra opinião, um outro ponto de vista em relação ao assunto. Isso é muito, muito importante, muito educativo também, né? Então, as histórias de vida que a gente vê transformadas pelos projetos, não só do Imprensa Jovem, mas os projetos de educomunicação em geral, é um grande tesouro da escola pública. Esses projetos existem na escola pública. Isso é muito importante salientar. E quando se fala, por exemplo, que um país como Finlândia ou Coreia, elas têm um grande valor, né, pela qualidade de ensino que tem, eu posso dizer que não somos uma Finlândia, somos melhores que uma Finlândia nos projetos que a gente desenvolve em cada pequeno lugar desse mundo chamado Brasil. E aí eu destaco projetos como Imprensa Jovem, mas tantos outros, todas as outras iniciativas que acontecem nas escolas, às vezes na sala de aula, que muitas vezes o poder público não enxerga e poderia ser, né, e poderia poupar tempo ao ouvir, né, ao assistir essas boas práticas, né, para construir políticas públicas mais potentes, né? Eu acho que pensar em sustentabilidade social é pensar que dentro de um universo, né, de territórios que a gente existe, ricos e pobres, a gente tem um tesouro escondido que poderia ser usado para poder construir melhor uma educação pública de qualidade que Jamile tanto apontou aqui. Então, eu acho que as histórias, somado ao que se faz com essas histórias, o que elas estão perpetuando aí para frente, por isso que eu chamo Jamile, Cícero e tantos outros para poder compartilhar, é compartilhar essas histórias. E é isso, Sena. Eu não sei se você se sentiu feliz de ter nos ouvido, mas a gente ofereceu a vocês e o seu público histórias. Eu acho que foi muito legal. Brindamos as boas histórias. Bom, eu que agradeço, né, a participação de vocês, né, foi bem enriquecedor. Eu acho que, como você mesmo falou, são narrativas, são histórias, né, verdadeiras, né, e nessa simplicidade de fala tem uma riqueza muito grande.